E aí, beleza? Este é o mundo do futuro, um lugar onde não existe vida humana. Ninguém sabe como ou porquê, mas a água inundou grande parte da Terra. Nesta história, o protagonista é um gatinho medroso chamado Flo. Depois de andar pelo bosque, Flo vai até uma casa abandonada cheia de estátuas de gatos, onde tem um quarto para passar a noite. No dia seguinte, enquanto toma água no bosque, Flo se afasta porque vê uns cães chegando para pescar. Como ele também estava morrendo de fome, aproveita para roubar um peixe que cai perto dele, mas isso faz com que os cachorros o descubram e comecem a persegui-lo. Mesmo devolvendo o peixe durante a fuga, os cães implacáveis continuam a persegui-lo, até que de repente Flo vê os cães saindo correndo na direção contrária, seguidos por alguns alces que também estavam fugindo. É que todos viram uma onda gigante se aproximando, arrasando tudo e inundando o bosque por completo. Quando Flo estava quase se afogando, ele consegue se salvar subindo na rama de uma árvore, mas de repente um dos cães que vimos antes também se agarra na mesma rama tentando se salvar. Só que com tanto peso, a rama acaba quebrando. Isso deixa Flo à deriva novamente, mas depois de um bom tempo, ele finalmente consegue se salvar ao chegar em terra firme. Enquanto caminha pelo bosque, Flo vê que o cachorrinho está seguindo ele. Isso o assusta muito e ele sai correndo. No meio da fuga, Flo tropeça em um pássaro gigante e branco que o deixa apavorado. Para a sorte de Flo, o cachorrinho chega para defendê-lo. Então Flo percebe que esse cãozinho brincalhão só queria ser amigo dele e o leva até sua toca. Lá ele vê que o cão não consegue subir como ele, mas mesmo assim o deixa para descansar. Ao acordar, Flo vê que o cãozinho travesso ainda está esperando para brincar. Quando ele está prestes a descer, aparecem os outros amigos do cachorro, que conseguiram um barco para levá-lo a um lugar seguro. Apesar do convite para ir com eles, Flo prefere ficar sozinho. Mais tarde, Flo, solitário, sobe até o topo de uma estátua de gato que servia como mirante. De lá, ele percebe que não havia esperança de sobrevivência, pois tudo estava coberto de água, indicando que, por algum estranho fenômeno climático, a humanidade havia desaparecido. Quando a maré começa a subir novamente, o pobre gatinho escala até o topo da estátua, tentando se salvar, mas a água cobre tudo, quase fazendo ele se afogar. Ao ver um barco flutuando perto, Flo salta para se salvar, encontrando uma capivara que o assusta muito. Mas essa capivara indiferente praticamente o ignora, preferindo deitar para descansar. Horas depois começa a chover, e mesmo preferindo ficar sozinho, o gatinho não tem escolha a não ser se abrigar em uma parte da cobertura do barco junto à capivara. Na manhã seguinte, Flo acorda e vê que tinham um lêmure como clandestino no barco, mas parece que ele só entrou por curiosidade, pois logo desceu. Depois, um dos pássaros brancos que antes assustou Flo pousa no barco, fazendo o gatinho cair na água de susto. Ao vê-lo tão indefeso, outro desses pássaros começa a caçá-lo, fazendo Flo mergulhar cada vez mais até quase se afogar. Felizmente, uma criatura gigantesca acaba salvando-o, mas uma das aves o pega entre suas patas. Como o gatinho não parava de se debater, a criatura acaba soltando-o. Por sorte, Flo amortece sua queda com a vela do barco e, após pousar em segurança, navega pelo local, discutindo com a capivara pelo controle do barco. O gatinho acaba guiando-o até antigas ruínas abandonadas, onde encontram o lêmure novamente e descobrem que ele colecionava peças brilhantes. Ao ver o lêmure, a capivara decide resgatá-lo, pegando parte do seu tesouro, pois sabia que aquele lugar estava prestes a submergir. O lêmure, entristecido, sobe no barco, vendo seus objetos se afundarem. A capivara entrega um espelho ao lêmure como um consolo. Mais tarde, vemos que Flo não parece gostar de ter mais companhia no barco. Para compensar, a capivara, que é só amor e amizade, consegue algumas bananas, mas Flo também não gosta delas. Mais tarde, Flo sobe ao topo do barco e vê apenas água ao redor. Cansado, ele adormece e tem terríveis pesadelos em que vários alces o cercam. Quando desperta, descobre que finalmente chegaram em terra firme. Eles descem do barco e encontram o cãozinho amigo de Flo, que estava muito feliz em vê-lo, mesmo que os outros dois animais pareçam desconfiar dele. De repente, aparece a gigantesca ave que assusta Flo, mas ela quer ganhar a confiança do gatinho, oferecendo-lhe um peixe como gesto de paz. Nisso, outras aves chegam e, ao vê-la, ficam irritadas. Flo decide sair dali por precaução, mas vê que o lugar estava cheio dessas aves e quer
quer escapar. Seus amigos acabam fazendo-o cair na frente das aves, que parecem querer caçá-los, fazendo Flow fugir apavorado. A fuga deixa as aves furiosas e elas começam a persegui-lo pelo ar até cercá-lo. Quando estão prestes a atacá-lo, a ave que lhe deu o peixe aparece para defendê-lo, enfrentando a líder das aves, que ordena que as outras prendam a traidora e quebrem uma de suas asas. Abandonada à própria sorte, Flow se sente responsável e, como sabe que pode confiar na ave, decide levá-la no barco com o resto dos amigos. Naquela noite, o cachorro tem um pesadelo e, reclamando tanto, acaba acordando Flow, que decide ir dormir ao lado da ave, onde se sente seguro. Na manhã seguinte, o cãozinho só quer brincar e rouba um objeto do lêmure, que, irritado, conta seus pertences com desconfiança. Nisso, outro barco com vários lêmures chega e eles sobem no barco de Flow para ver o espelho do lêmure. Flow, que não queria companhia, os expulsa. O lêmure fica triste e mais tarde os amigos chegam a uma antiga cidade. Impaciente, o cão rouba uma esfera de cristal do lêmure e, enquanto brinca com a ave, acaba derrubando a esfera na água. O lêmure tenta mudar o rumo do barco para recuperá-la, mas a ave não deixa. No meio da briga, Flow e a capivara caem na água por acidente, enquanto a ave se vangloria de ter vencido. Como não havia muita correnteza, a capivara nada tentando recuperar a esfera de cristal do lêmure. Ao notar a presença de uma criatura marinha, Flow e a capivara voltam rápido ao barco. De repente, a criatura salta sobre eles, criando ondas gigantescas que fazem o barco balançar. Mais tarde, o lêmure não para de se olhar no espelho, criando um reflexo que Flow aproveita para brincar. Depois, com fome, Flow pula na água para pescar e consegue vários peixes. Flow, sempre bonzinho, compartilha os peixes com seu amigo canino e com a ave ferida. De repente, o cãozinho ouve que os outros cachorros estão presos por perto e, mesmo querendo resgatá-los junto com a capivara, a ave se recusa a deixá-los conduzir o barco até Flow pedir. A ave então permite que eles conduzam o barco, mas isso se mostra uma péssima ideia. Assim que os cães sobem a bordo, se comportam como egoístas, devorando todos os peixes, roubando os objetos do lêmure e brigando com ele, até acabar quebrando o querido espelho do lêmure. Furioso, Flow confronta o cãozinho, culpando-o por tudo. Envergonhado, o cachorro oferece um pedido de desculpas ao lêmure, devolvendo um de seus objetos, sem conseguir aliviar sua tristeza. Naquela noite, a chuva volta e a maré agressiva leva o barquinho como se fosse um brinquedo, colocando Flow em perigo porque ele estava dormindo na parte alta do barco. Sem forças, ele cai e acaba se machucando. A capivara arrasta Flow para protegê-lo da chuva. Mais tarde, o gatinho enfraquecido se levanta e vê sua amiga ave se afastando. De repente, a maré furiosa o faz cair na água e Flow nada desesperadamente até chegar à margem de uma antiga cidade abandonada. Desesperado, Flow, que perdeu o barco, corre até a parte mais alta do lugar para se situar. Ao chegar, encontra sua amiga ave, que também observava o mundo cheio de água. De repente, Flow começa a alucinar que eles são livres e brincam flutuando. A ave voa para o céu azul, enquanto Flow não consegue segui-la e mia pedindo ajuda, mas a ave o deixa porque agora precisa ir a um lugar onde Flow não pode ir. A visão de Flow termina e ele corre para alcançar o barco, que estava muito longe. Determinado, Flow pula na água para nadar até o barco, mas percebe que é impossível e se agarra à esfera de vidro do lêmure que estava flutuando. Com isso, o gatinho cansado consegue chegar a um bosque que antes estava totalmente inundado. A maré começa a baixar. Isso salva Flow, que finalmente consegue pisar em terra firme. Depois de explorar o lugar, ele percebe que está sozinho. Logo encontra a cesta do lêmure e sai em busca dele, até que encontra um grupo de lêmures, reconhecendo-os como aqueles que não quis levar no barco. Quando Flow vê seu amigo lêmure ali, ele praticamente o ignora, preferindo observar seu reflexo no espelho. Flow, triste com o desprezo, se afasta. Após um tempo, o lêmure alcança Flow para retomar a amizade. Mesmo se sentindo rejeitado, Flow aceita caminhar ao lado dele. De repente, os dois veem que o barco estava pendurado em uma árvore próxima. Ao se aproximarem, descobrem que os cachorros e a capivara ainda estavam a bordo, correndo grande perigo, pois o barco pendia de um galho que estava prestes a quebrar. Se o barco caísse, eles iriam direto para um precipício. Para piorar, o barco desce um pouco mais, permitindo que os cachorros pulem. Mas ao se moverem tanto, o barco
barco faz o galho ceder, colocando a capivara em perigo. Flo, sem hesitar, sobe na árvore para tentar salvar o amigo. Flo joga um cipó para os amigos puxarem o barco, mas de repente ele perde o equilíbrio e a capivara acaba salvando o Flo. Com a ajuda do lêmure, puxam o barco com força. No entanto, os cachorros, ao verem um coelho passando, correm atrás dele, abandonando o Flo e a capivara. Ainda assim, o fiel cãozinho fica para ajudar o lêmure. Juntos, unem forças e conseguem salvar Flo e a capivara segundos antes do barco cair no vazio. Depois, todos comemoram que, apesar das diferenças, trabalharam em equipe para estarem juntos novamente. Mas são interrompidos por um monte de alces que correm para fugir de algo. Flo os segue para entender o que está acontecendo e descobre uma grande criatura marinha encalhada no local. Ao vê-la tão triste, Flo sente compaixão e a consola fazendo carinho nela. O entristecido Flo observa seu reflexo na água junto dos amigos, que se refletem ao lado dele para dar apoio. Eles entendem que, apesar das diferenças, a verdadeira amizade os ajudou a superar grandes desafios, mas sabem que sempre haverá problemas que não poderão resolver. E, infelizmente, no final, o planeta foi completamente inundado. Terminando assim o filme de animação de 2024, Flow. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no fim do mundo. Valeu, é nóis. Fui.